Eu vou te contar uma coisa que talvez soe estranho, mas teve um dia em que eu sentei no sofá, em silêncio, com o peito tão apertado que parecia que ia explodir, e de repente me peguei chorando vendo Comer, Rezar, Amar. E não foi por causa do romance ou das paisagens da Itália. Foi porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti compreendido. Sabe quando tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e ainda assim parece que nada faz sentido? Quando você acorda já cansado, como se tivesse corrido uma maratona emocional dormindo. Aquela sensação de que o mundo está girando rápido demais e você tá sempre atrasado, mesmo quando não tem hora pra nada, isso é ansiedade. E o pior é que ela é sorrateira. Chega sem avisar, se instala sem pedir licença, e quando você vê, ela tá morando no seu peito. Mas aqui vai a parte louca. Controlar isso pode ser muito mais simples do que parece. Ridiculamente simples até. E eu não tô dizendo que é fácil, tá? Mas simples. Porque o caminho não precisa ser cheio de fórmulas mágicas ou passos complicados. Às vezes, o que a gente precisa mesmo é de um olhar diferente, de uma pausa, de uma fatia de pizza em Nápoles, metaforicamente falando. Comer, rezar, amar. Apesar de ser vendido como uma história de autodescoberta e viagens lindas, é na verdade um grito silencioso de quem estava se afogando por dentro. Liz, a personagem principal, vivia num mundo onde tudo parecia estar no lugar. Carreira, casamento, amigos. Mas por dentro, um buraco. Um vazio que nem ela sabia explicar. E olha, quem nunca? Quando ela chega na Itália, o primeiro país da jornada, ela não começa uma transformação mística. Não vai pra terapia intensiva de autoconhecimento. Ela come, ela aprende a saborear, ela aprende a parar, a viver um momento por vez. E cara, isso bate forte, porque a ansiedade vive do futuro. Ela é alimentada pelo e se? E se eu falhar? E se não der certo? E se não for suficiente? Mas o prazer é filho do agora. Você já tentou sentir prazer e ansiedade ao mesmo tempo? Não dá. É tipo tentar ouvir dois rádios sintonizados em estações diferentes ao mesmo tempo. Um sempre vai falar mais alto, e a gente pode escolher qual ouvir. Liz aprende a saborear a comida, a companhia, os lugares. E aos poucos, o corpo dela vai desacelerando, vai voltando a respirar com mais calma. Vai se lembrando que ele não precisa estar sempre em modo de alerta. E a gente pode fazer isso aqui mesmo, agora. Você não precisa estar em Roma para respirar fundo enquanto toma um café. Te conto uma coisa que eu comecei a fazer depois de ver esse filme. Eu parei de almoçar com o celular na mão. Parece bobo, né? Mas fez uma diferença absurda. Porque naquele momento só existia o prato, o cheiro, o gosto, a colher encostando no prato. E isso foi quase uma meditação sem eu perceber. Eu dei férias pro meu cérebro por 20 minutos. E ele agradeceu. E é aí que a gente começa a entender como controlar a ansiedade pode ser simples. Porque o problema não é sentir ansiedade. O problema é viver nela. É fazer dela um modo de existência. E o que Comer, Rezar, Amar ensina é que viver bem é viver presente. E viver presente é parar. Parar de correr o tempo todo. Parar de pensar que a vida é uma lista de tarefas que precisa ser completada com urgência. Parar de se culpar por descansar, porque o descanso também é uma forma de resistência, de reconexão. E olha que curioso, quando Liz vai para a Índia, ela vai rezar. E o que é a oração, no fundo, se não uma conversa consigo mesma? Não precisa ser religiosa para entender isso. A oração dela é, na verdade, um pedido de silêncio, de paz, de sentido, de algum tipo de resposta que venha do fundo, e não do feed do Instagram. E é ali que ela encontra algo que, pra mim, é a chave de tudo. Ela escuta a si mesma sem se julgar. Imagina se a gente fizesse isso todos os dias por 5 minutos? Só fechar os olhos e ouvir a própria voz interior, sem querer corrigir, melhorar, explicar. Só ouvir. Porque a ansiedade também nasce da autocobrança. Daquela voz que diz o tempo todo, você não tá fazendo o suficiente. E por fim, ela vai para Bali. E aí vem o terceiro aprendizado. Ela aprende a amar. Não no sentido de encontrar o homem perfeito ou o final feliz de comédia romântica. Ela aprende a se entregar, a confiar, a se permitir sentir. E isso, meu amigo, minha amiga, isso cura qualquer buraco. Porque a ansiedade, no fundo, é um pedido de segurança. A gente só fica ansioso porque não sente que tá no controle. E amar, de verdade, é o oposto de controle. É soltar. É confiar que vai dar certo, mesmo, sem garantia. É tipo se jogar numa rede e confiar que ela vai segurar você. Eu não sei você, mas eu demorei muito pra aprender isso. Passei anos tentando controlar tudo, antecipar tudo, planejar até o improviso. E o que eu ganhei? Enxaqueca, insônia e um monte de momentos que eu deixei de viver porque estava preocupado demais com o que podia dar errado. Quando eu vi a Liz dizendo, eu tô cansada de ser medrosa, foi como se ela estivesse falando pra mim. E talvez esteja falando pra você também. Porque a gente se acostuma com o medo, com o nó na garganta, com o peso nas costas,
E esquece que existe outro jeito de viver, um jeito mais leve. E esse jeito começa com pequenas escolhas. Não é sobre largar tudo e sumir do mapa. É sobre olhar para o seu dia e perguntar: onde eu posso desacelerar hoje? Onde eu posso saborear um pouco mais? Onde eu posso respirar fundo e dizer: agora só isso importa? Pode ser enquanto você escova os dentes, enquanto ouve uma música que ama, enquanto abraça alguém com vontade. Esses são os momentos que curam, que acalmam, que reconectam você com você mesmo. Se tem uma coisa que comer, rezar, amar deixa muito claro, é que o caminho de volta para si mesmo nunca é grandioso. Ele é sutil. Ele é feito de pequenos passos, de pequenos silêncios, de pequenas permissões. Permita-se parar, permita-se sentir, permita-se não saber, permita-se descansar, permita-se comer algo gostoso sem culpa, rezar do seu jeito, amar de verdade. E aí sim a ansiedade começa a perder espaço, porque você deixa de viver no futuro e começa a existir no agora. Eu sei que tudo isso pode parecer meio poético demais, talvez até idealista, mas eu falo com o coração quando digo: eu já vivi dos dois lados. Já vivi correndo, ansioso, sufocado, e já vivi com calma. Hoje eu ainda sinto ansiedade, claro, mas ela não me comanda mais. Porque eu aprendi a respirar, a me ouvir, a me acolher. E você pode fazer isso também, sem grandes revoluções. Só com gentileza, com presença, com afeto. Comece agora mesmo. Respira fundo, solta o ar devagar, sente o seu corpo, olha ao redor. Tá tudo bem, você tá aqui. E isso já é suficiente. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você sentiu que foi um abraço no meio do caos, então fica o meu convite. Experimenta, um dia de cada vez. Uma escolha por vez, não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Porque, no fim das contas, controlar a ansiedade é só aprender a viver com mais amor. Se você quiser, me conta nos comentários. Qual é a sua forma de desacelerar? O que faz você se sentir em paz? Vamos trocar ideias, nos ajudar, construir esse espaço juntos. Porque você não tá sozinho, nunca esteve. E talvez, só talvez, tudo comece com um prato de macarrão, uma prece silenciosa e um coração aberto.